Bom, pessoal, a minha área não é a área elétrica, sabe? Eu entendi elétrica, é experiência prática de campo e estudar mesmo. Estudar. Tem um material muito bom da WEG, a WEG está até de parabéns por isso, né? Tem duas empresas que eu gosto muito, porque eles fornecem muito material para você estudar. Se chama KSB Bombas, certo? Tem um manual da KSB excelente para hidráulica, acaba de entender hidráulica. E também a Vega, né? Ele tem esse módulo 1, comandos e proteções, são 520 páginas. Pode ver aqui, 520 páginas. E, tipo assim, ele ensina do básico ao intermediário até mesmo ao avançado, certo? A parte de comandos, a história, motores, dois polos até oito polos, rotações, os tipos de bobinas, o tipo de gaiola, né? A energia contínua, alternada, ela fala um pouco, explica-se. E aqui nessa parte de comandos, ó, ela vai explicar os comandos, certo? Ela vai explicar os componentes que ela tem, os modelos que ela trabalha, certo? E os comandos, né? Aqui a gente está falando de contato auxiliar, né? São os contatos auxiliares, os contatos que vai auxiliar na força, né? São os contatos auxiliares. Vai acionar a contatora, né? De alta tensão, vai acionar o sistema de automação, né? São nossos contatos auxiliares que não requer uma tensão tão alta passando por ele. Tá certo? Veja bem, interessante aqui, ó. A gente tem aqui uma mini contatora, né? Uma contatora auxiliar, tem a bobina sempre vai ter a bobina A1 e A2. Por padrão, por norma, né? A bobina ela sempre vai ser A1 e A2, né? Por norma. E aqui quando a gente vê nessa imagem, dá um zoom que a gente não consegue ver a bobina. L1, L2 são L1, L1 são os canais de entrada, T1, T2 são os canais de saída. Aqui por trás, tá meu mouse, a gente consegue ter aqui, ó, a bobina L1, talvez A1, A2 ou 13 ou 14 embaixo, dependendo do, do, do canal, né? Qual a finalidade dessa mini contatura ou da contatura, né? Vai ter algumas contaturas que vai ter o selo, né? O 13 e o 14. Ou a mini contatura não precisa do selo, ou não precisa da bobina, não é isso? Você vai trabalhar só com A1, A2 ou 13 ou 14 fechando então o selo, não é isso? Se for uma mini contactora, a gente trabalha só com os canais de entrada e saída e a bobina. Se for uma contatora, a gente vai trabalhar tanto os canais de entrada e saída, como o selo, o 13 e o 14, como também a bobina. Então, diferenciar as duas. Tem uma imagem aqui muito bacana, né? São os canais aqui normalmente abertos, normalmente fechados, também contatos auxiliares. Esses contatos você pode utilizar eles em alguns disjuntores. Alguns disjuntores vêm com esses contatos de acoplamento, também disjuntor motor. O disjuntor motor normalmente eles tendem a ter essas entradas. Aqui a gente tem uma contatora, não é isso? Então você tem os componentes normalmente 13 e 14. Ó. 13 e 14 normalmente aberto, né? 13 e 14 a gente sabe que é selo. E você tem 43 e 44 também normalmente aberto. Já 21, 22, 31 e 32 são normalmente fechados, certo? Normalmente fechados. Aqui são os canais de saídas, não é isso? São as linhas de saída embaixo, 14, 22, 32, 44. Mesmo esquema, contatora. Aqui a gente consegue diferenciar bem. Ó. Ela falou o seguinte: ó. Esse contato é uma contatora auxiliar de contato. Né? Ela é identificada por dois modelos: 13, 14, 21 e 22. Quando a gente trabalha o 13 e 14, normalmente está aberto. Quando a gente trabalha 21 e 22, normalmente fechado. Isso aí normalmente fechado. Então, são diferentes. São comandos diferentes. Você pode dar um comando normalmente fechado para abrir, quer dizer, normalmente ele vai trabalhar aberto, né? Fechado, com o comando funcionando. Vou dar um exemplo, você trabalha com um motor que assim que ele acionar, essa contatura já deve estar fechada para a carga seguir em frente. Um comando irá desligar essa contatura,
Veja, o comando é diferente. O comando não vai ligar. É diferente do normalmente aberto. Que o comando vai ligar a contatura. Já a contatura normalmente fechada, o comando vai desligar a contatura. Aí você pode perguntar, mas para quê? Ah, você tem um comando que não quer trabalhar um time ou um comando que requer uma carga muito alta, você trabalha com esse contato auxiliar, essa contatura, que vai desligar uma área, metade de uma área, ou um sistema de iluminação, tá entendendo? Então, por padrão, o normalmente fechado já está ligado e você vai dar um comando para fechar. Diferente do normalmente aberto, que ele está desligado e você vai dar um comando para ligar. Então, são totalmente diferentes, né? Então, 13 e 14, você por padrão sabe que é normalmente aberto. E o 21 e 22, por padrão, você vai ter que entender que é normalmente fechado. Certo? São nomenclaturas diferentes. 13 e 14 e 21 e 22. Certo? Aqui a gente tem uma explicação muito bacana, certo? Pela contactura. Veja aqui, são os componentes auxiliares que a gente viu lá em cima, né? Então, essa contatura aqui, ela você consegue trabalhar com outros componentes auxiliares, tá certo? Os componentes auxiliares. Ó, você tem o A1 e A2, a bobina. Aqui está a bobina, né? Você tem A1, A2 bobinas. Você tem o L1 e o T1, L2, T2, L3 e T3. Os L's são as entradas, certo? Atenção. Os T são as suas saídas. Nos T, normalmente, para comando de motores, você acopla o relé térmico, certo? E abaixo do relé térmico, você vai para o sistema de força, que é o motor. Certo? Na mesma contatora, você tem também outro comando, que é o 1314. Né? 1314 é o selo. Para que funciona esse selo? Quando você trabalhar com botões de pulso, né, você precisa apertar o botão. E quando você tirar o dedo, o botão volta, mas ele precisa permanecer ligado. Logo, ele precisa que a bobina ela fique retraída para fazer para que o circuito fique fechado. Como a gente consegue visualizar aqui, ó, veja bem. Ó, aqui você tem a bobina, certo? A1, A2, se está mandando energia por um comando por A1, A2, a bobina atracou, fechou, certo? Só que você precisa fechar o selo, você precisa manter essa energia. Por onde você mantém? Pelo 13 e pelo 14. Veja bem que ela vem aqui, ela está ligada diretamente a uma delas, certo? Então o selo ele vai fazer isso. Esse selo pode vir da botoeira, de um botão ou de um controlador, mas ela precisa fazer um caminho inverso, né? Um caminho inverso para o 13 e para o 14. Faz com que a bobina ela fique ainda atracada. Então, quando você desliga esse comando, desse selo do 13 e 14, essa bobina ela volta e desliga o nosso sistema de força. Certo? É por isso que, nesse caso, para esse tipo de bobina, você precisa de um ciclo, né? Essa contatura, certo? Ela não é uma contatura auxiliar. A contatura auxiliar, ela não vai existir selo. Ela vai ter só as bobinas, certo? A bobina pode vir A1, A2, A13 ou 14. Você tem que entender que o comando ele vai fechar essa bobina, certo? E ela vai passar então energia. Sempre vai ter que ter energia, se for uma mini contactora, porque ela não tem ciclo. No momento que você desliga o sistema que está alimentando a bobina, automaticamente ela volta. Vou falar assim, mini bobina, mini contactora tal. Vamos entender que a mini contactora aqui. Ó, a mini contactora é essa daqui. Ó. Deixa eu pegar uma imagem mais. Olha, pronto, está aqui. Ó. Mini contactora. Opa. Pronto, você tem um comando A1 e A2, tá certo? Que é a bobina que você vai alimentar e vai fechar. Você não precisa do selo. 13 e 14, você não precisa do selo, tá certo? Porque ela é comando auxiliar, tá certo? Ela é comando auxiliar. Você ia usar um selo se fosse uma contatora sem ser auxiliar, né? Fosse uma contatora para o sistema de força, não sistema de automação. A mini contatora, eu particularmente uso para sistema de automação, tá certo? Então não preciso, não uso 13 e 14, eu uso só a 1 e a 2 que são as bobinas. Não há necessidade. A mini contactora. Agora se fosse uma contatora, né? Se fosse uma contatora, vamos só colocar a contadora aqui para
ela é um pouco mais robusta, né? Olha, veja bem a contactora aqui, ó. Você vê que é totalmente diferente, né? É um pouco mais robusta do que a mini contactora, né? Os comandos, a tracação é um pouco mais diferente, não é isso? Vamos abrir ela aqui. Ó, você tem os comandos, as linhas, né? O 13 e o 14, que é para você fechar o seu selo, né? As tensões de saída. E atrás dela você tem um A1, A2. Embaixo também, você permanece também o A1 e A2. Também tem. Você pode tanto ligar embaixo como ligar em cima. Tá certo? Deixa só eu abrir aqui o PDF. Pronto, então deu para entender, né? A contadora, não é isso? Aí você também pode vir ali outras nomenclaturas, né? Como está aqui, ó, 21, 22, 31, 32, 43 e 44. O que ele está dizendo aqui os números? Você tem que decorar esse número. 21 e 22 são normalmente fechados. 31, 32, normalmente fechado. 43, 44, normalmente aberto. Na prática, a gente acaba decorando. Certo? É o que está acontecendo aqui. Ó. Esse tipo de contator aqui é um pouco diferente. Veja bem que o selo 21 e 22 ele já é atracado. Então você precisa dar um comando para fechar, vai fazer o serviço inverso, né? Então na irrigação a gente não usa muito essa daí não, porque a gente quer que o comando ligue e não quer que o comando desligue. Mas quando você precisa que o comando desligue, você vai usar esse tipo de contatura, certo? Vamos. São diferentes modelos. Você pode ver aqui são diferentes modelos, diferentes nomenclatura, diferente numeração. Conforme eles vão colocando aqui os contatos auxiliares, ele vai mudando o diagrama, certo? Ele poderia ter colocado aqui todo o diagrama aberto, né? Exemplo, 13 e 14. Poderia ter colocado todos abertos, certo? Mas ele colocou o 13 e 14 aberto, o 21, 31, 43, 43 não, 43 aberto também, 21 e 31 fechado. Mas ele poderia aqui ter colocado esses acoplamentos todos ou aberto, ou todos fechados, depende muito da função que ele vai fazer. Porque essa contactora, ela permite fazer isso, mas tem contactor que não permite. São totalmente diferentes para o modelo. Ó, exemplo, esse modelo aqui, ó, esse modelo ele acopla na lateral, né? Talvez esse também acople. Mas na frente ele acopla aqui. Esse modelo não acopla na frente, né? Talvez ele acople na lateral. Mas você vai ter que especificar. Aqui a gente está trabalhando com as mini contactoras. Ó. Mini contactora. Ela é um pouco menor, né? Ela é um pouco menor, mini contactora. Aqui são os complementos, os acoplamentos. Você consegue fazer mais automações com elas, certo? Pronto aqui. Olha, esse material explicou bem direitinho o que são os seus componentes auxiliares, né? As contatoras, os componentes auxiliares menores que você vai intensificar melhor a contatora, certo? Que está a montagem, que é as posições de montagem, não é isso? Você retirar, como é que você retira, certo? A seleção dos contatos normalmente fechados, contatos principais, o código, não é isso? O código de cada um, que é cada um. O C, CWC é 0. Aí você vai vendo conforme o código para você especificar aquele modelo que você quer, né? Ó, o AC1 são manobras leves, AC2 manobras leves, mas um desligamento mais repetindo. Aí conforme você vai vendo o tipo de função que você quer, aí você coloca na especificação que você quer. Normalmente digitor são assim, né? Então digitor da linha C, da linha D, são os que eu mais uso, que eu mais conheço, né? São para motores aí de bobinas que precisam então as especificações deles, né? Aí você sempre procura esse tipo de modelo conforme a sua necessidade, tá certo? Conforme a sua necessidade. Que ele já está especificando melhor, né? Aqui são outra linha, né? Essa linha que eu desconheço, eu não conheço bem essa linha. Aqui são os relés, tá certo? São os relés. As bobinas utilizadas muito relé térmico, são os relé térmicos. Quem gosta de usar esse relé térmico nas suas bombas submersas é a Ebara. Eu não vi a parte de relé térmico. Talvez seja essa parte aqui. Vamos ver se a gente definições de funções, relés de sobrecarga. Pronto, tá aqui, ó, os relés de sobrecargas. Vamos entender a funcionalidade. Ó, o relé, como é que ele funciona? O botão rearme, no botão 1, botão rearme.
que quando ele aquece, você aciona esse botão, ele vai funcionar, ele vai trabalhar, não é muito indicado, né? Tá aqui, ó, para rearmar ele, tá certo? Então quando ele aquece, essa molazinha, ela sente o calor e dispara e fecha e abre o comando, né? Para não ir energia mais. O funcionamento dele é isso aí, ó. Tá certo? A molazinha, ela entende o calor e ela dilata e fecha o comando para proteger o sistema contra o curto, né? Contra a sobrecarga, nessa dilatação dela. Sobrecarga bipolar, certo? Fechamento, proteção com relés. Ele está explicando, ela detalha, ele explica bem direitinho o que cada um, funcionalidade de cada um, certo? Aqui a gente tem os relés, né? Os modelos. Ela é sobrecarga. Que a gente consegue aumentar a amperagem do motor, vamos dizer, motor de 14 amperes. Você coloca aí 15 amperes, dá 10% aí, porque no pico de corrente ele sempre vai para maior, vai para 14, vai para 15, 16, pode chegar até 17. Demora um pouquinho, depois ele estabiliza os 14 aí ele volta para o 14 e você deixa seguro, né? Volta para os 14 amperes. Caso não sobrecarga, o motor não vai ser tão rápido, né? A sobrecarga não é assim, rápido. E do nada vai queimar. Não, a corrente ela vai aquecendo, né? A tensão, ele vai puxando essa tensão e a corrente ela vai subindo, subindo, vai subindo, vai subindo. Chega um tempo que ela está quente, extrapolou a mola desarma e fecha o comando, né? Normalmente, depende do modelo, os padrões normalmente abertos, normalmente fechado, né, closet, é 95 e 96 por padrão. Aí seria um 91 e 92 já é normalmente aberto, né? Que ele atraca quando fecha. Ó, pronto, tá aqui, ó. Então 96 e 98. Ó, 95, 96, certo? E 95 são novamente fechados, closet, né? 98 e 97 são normalmente abertos, open. Então, quando aquece, ele vai fechar com 98 e 97. Quando ele está funcionando normal, a corrente tudo ok, ele vai trabalhar então com 96 e 98, como você está vendo aqui. Então, por padrão, a gente liga no 96, 96 e 95. Por padrão, tá aqui, 96 e 95. Certo? Aí ele deu uma sobrecarga. Ele vai fechar o 90, vai abrir o 95 e 96 e vai fechar o 97 e o 98. Você pode instalar no 97 e no 98 é uma sinaleira, entendendo que teve uma sobrecarga, né? Certo? Entendendo que teve uma sobrecarga, que vai passar energia para lá. Os comandos internos, mais ou menos, né? Eu não indico você colocar no sistema automático. Essa peçazinha você consegue rolar e colocar no sistema automático. Tudo bem que ele disparar, automaticamente ele vai retardar. Se você trabalha com comando de pulso, tudo bem, né? Que ele vai disparar até aí o comando ficha, aí ele retorna, certo? Ele retorna. Então, o comando automático, alguém vai ter que ir lá e acionar novamente. Quando você trabalha com a chave seletora, certo? Quando ela quer, se você trabalhar com comando automático, ela vai retornar e vai partir novamente. Então não vai dar o tempo do relé esfriar, voltar ao normal, porque a chave seletora já está ali para ligar. É diferente do automático, né? A chave de pulso. Que após o desligamento, ela interrompe totalmente o ciclo 13 e 14, não tem perigo de ligar novamente. Aí se você colocar no automático, o relé o relé térmico, tudo bem. Mas eu recomendo deixar no modo manual, que você vá lá e você aperte, você me resete, que é o mais indicado, certo? É o mais indicado. Aqui são as nomenclaturas também, né? As referências. São as referências. Quando a gente busca na internet, a gente vai ver essas referências aqui. Aí você vê e vê se algumas se encaixam com você, não é isso? A amperagem, conforme a amperagem. Normalmente a gente trabalha mais essa amperagem aqui, ó, de 15 a 23, né? Tá certo? A unidade 15 a 23. Código 023, né? 023. Não tem referência, não tá aqui essa daí. Código de 80, de 18 amperes. Os relés temporizadores,
Eletrotemporizador. Normalmente eletrotemporizador a gente usa mais para comando direto, quando você quer inverter estrela triângulo para estrela para triângulo, aí você precisa usar. Porque, por exemplo, ele vai partir em triângulo, vai partir em estrela, né? Tração mais baixa, por 5 segundos, 6 segundos. Interrompa a estrela, entra o triângulo para a partida mais elevada, quando a gente trabalha 380. Mas a gente não entra muito nisso aí. Normalmente eu prefiro usar o soft start, um inversor, qualquer outra coisa, qualquer outra tecnologia que seja mais fácil até para se fazer, para se montar. Até para o produtor, né? Ó, o retardo, aqui a gente está explicando que é cada comando, não é isso? 15 e 18 normalmente, o 15 e o 16, o 15 e o 16 está aqui em cima. O 15 ele vai estar em contato diretamente com o 16, né? Está ligado diretamente com o 16. Quando ele fechar, ele vai fechar com o 18. Tá certo? Ele fecha com 18. É um modelo e aqui já é outro modelo. Aqui está as bobinas A1 e A2. Você vai entrar com A1 e A2. Ó, você é energia. Você entrar com energia no A1 é bem diferente, né? E você vai entrar também no A2 aqui para fechar o contato. Aí você tem outro comando auxiliar, o A3. É mais difícil você usar, não usa. Aí o A3 deixa quieto. Aí você vai usar a referência, o 15, que ele está em contato com o 16, certo? E você vai jumpear o comando que você quer ligar ou desligar uma contatora no 18. Então, quando ele disparar, ele vai fechar o comando com 18 e vai ligar aí a sua automação, a sua contatora, o seu relé, o seu motor aí que você quer fazer, né? A mesma explicação. Esse outro modelo aqui, o 2E, ele é mais complexo. Eu nunca trabalhei com esses relés, não. Pra falar a verdade, esses relés eu nunca trabalhei com eles, não. Nunca trabalhei com eles, não. Não acho interessante para minha área, não. Mas a área de automação industrial, tal, o pessoal usa mais eles. Hoje em dia a gente tem inversores, a gente tem software estático que consegue fazer essa proteção também. Aí falando dos relés protetores, né? Esse aqui é o relé fato de fase, né? Relé fato de fase, aqui, relé de sequência de fase. Pronto, L1, L2, L3, que a gente usa bastante, sistema trifásico, tem que existir, né? Tem que existir aqui os códigos, certo? Você vai entrar com a fase L1, L2 e L3, tá certo? É o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos entender aqui o diagrama aqui, vou dar um zoom. Ele está dizendo aqui, ó, você vai entrar com a fase L1, L2 e L3. Em condições normal, né? Condições normal, o 1516 ele está fechado. Então, se eu não, se teve, assim que eu pego o relé, falta de fase, eu não liguei a ele ainda na minha atenção. Se eu colocar um motivo de continuidade e colocar no 15 por 16, vai dar continuidade. Porque na falta de fase, em condições normais, ele está fechado com 15 e com 16, certo? Quando eu aplico, então, as tensões nas três fases, aí ele fecha com 15 e com 18, certo? E desliga o 16, certo? Desliga o 16. Então, no 15 16, por que tem esse comando? Você pode colocar uma botoeira, você pode colocar uma sinaleira, algum bip, para quando ele fechar com 1516, você entender o que foi a falha. Ó, fechou, acendeu a luz aqui de falta de fase. Ó, esse som aí, ó, esse bip é de falta de fase. Então você já sabe que o problema é falta de fase. Por isso que existe esse comando no 15 e no 16, certo? Você pode fazer essa ligação no 15 e 16 para outros componentes. Mas para o sistema de segurança, você vai fazer do 15 e do 18. Certo? Como é que você sabe? Muda-se muito. Você, a VEG trabalha com a numeração ó, 15, 16, 18. Já o Tronic ela trabalha com a numeração 14, 13 e 12. 14, 14, certo? 13 e 12. Não estou lembrando bem, mas é mais ou menos isso daí. Então, não tem um motivo, você tem que vir pro circuito aqui para você entender. Certo? Tem que vir pro circuito para você entender. Ó, LED ligado, LED desligado. Ó, o que eu expliquei a vocês aí, ó. Aqui já ficou show de bola aqui a explicação. Ó, quando está ligado, ele vai fechar com 15 e 18. Quando ele está desligado, ele fecha com 15 e 16. Morreu. Certo? Aqui a gente já conseguiu entender 100%. Certo? Ela é falta de fase.
A gente tem o relé falta de fase e sequência de fase também. Esse aqui é o falta de fase, né? Esse aqui é falta de fase e ele também tem outro componente aqui, ó. Talvez seja de nível, certo? A, B e N. Talvez seja também relé de nível ou sequência de fase, certo? Outro modelo bem mais diferente, não é isso? Seleção do neutro. Talvez seja sequência de fase esse. Ligado, ligado, ligado. Outro modelo de ajuste de sensibilidade, certo? Relé falta de fase. E pronto, tá aqui, ó. Relé falta de fase e sequência de fase, certo? Sequência de fase. A gente consegue fazer aqui tanto a falta de fase como a sequência de fase. A bobina dele. L1, L2, L3, L1, L2. Então falta na L3, L1, L2, L3. Tá só L1, né? L1, L2, L3, inversão da fase. Aqui, inversão da fase. L1, L3, L2, inversão da fase. Tá certo? L1, L2, L3, tudo show. L1, L2, L3, tudo show. Inverteu a fase, ele não liga. Ele também desliga. Interessante isso aí, para na hora da montagem você conseguir dar menos trabalho para manutenção. Você acaba invertendo a fase, é mais chato. Aqui é subtensão, né? Por falta de fase. Esse aqui eu nunca trabalhei não. Esse aqui eu nunca trabalhei não. Não sei se a funcionalidade dele. Não sei qual a funcionalidade dele não. Pronto, pessoal, eu acho que é só isso mesmo, né? Esse aqui, os relé que mais trabalha dentro da irrigação é isso. Aqui a gente já está trabalhando com outros modelos. A gente tem um relé também de nível, né? Temos os relés de níveis usados para caixa, para motor submersos, tá certo? Aqui já está entrando em transformadores. Pronto, então morreu. A gente encerra essa explicação básica aqui, né?